A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso curso médio em teologia com o tema Ética Cristã. Na nossa matéria de ética cristã, a gente vai iniciar nessa nossa primeira aula falando sobre o que é ética. Eu sei que você já deve ter ouvido falar nos seus estudos seculares sobre ética, mas a diferença do nosso estudo para o estudo secular é que nós vamos focar na ética cristã. Eu vou dar uma introdução sobre o que é ética em si, alguns tipos de ética, o surgimento da ética como nós a conhecemos hoje, uma breve história ali passando pelos filósofos, mas o nosso ponto principal será a ética cristã. Então não vamos nos aprofundar na ética moderna, na ética medieval, na ética filosófica, nós vamos nos aprofundar na ética cristã. Para quem não me conhece, meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo e estamos aqui para apresentar a você mais uma aula do nosso curso médio. E estamos aqui gravando pelo YouTube, aproveitando o meu canal que se chama Crescendo com a Bíblia, onde eu trago curiosidades, tiro dúvidas de alguns alunos e eu aproveitei para estar ajudando os nossos alunos que estudam à distância, para que eles também possam aprender desta matéria tão maravilhosa. Você que não é meu aluno ainda, mas está assistindo, está gostando, dê um like no nosso vídeo. Se você gostou do conteúdo, se inscreva ou compartilhe com alguém que você acha que vai gostar. E você que é meu aluno, por favor, não deixe de se inscrever, dar um like, porque aí o YouTube entende que o material que está sendo exposto, esse vídeo que está sendo gravado é importante e vai apresentar para mais pessoas. Vamos começar a aula? Muito bem. O que é ética? A etimologia da palavra ética vem do grego ethos, que significa costume, hábito, disposição. Em latim, a palavra usada para dar a mesma ideia é mos ou mores. É daí que vêm os termos usuais, ética e moral. Ambos dizem respeito ao conjunto de padrões e de atitudes que as pessoas devem ter no seu dia a dia, no seu cotidiano. A ética, portanto, preocupa-se com a conduta ideal do indivíduo, ou seja, qual deve ser o comportamento do indivíduo ao exercer uma determinada atividade, ao desempenhar uma determinada ação, ou como a pessoa deve agir enquanto vive. A ética é a ciência da conduta ideal. Também você vai ver algumas pessoas dizendo que a ética seria a reflexão, enquanto que a moral seria a ação. Então, seria mais ou menos como a parte teórica, que seria a ética, enquanto que a moral seria a parte prática. Qual é a diferença entre ética e moral? Moral diz respeito aos costumes de um povo, o que eles consideram certo ou errado. Ética é a reflexão sobre a moral. É o pensamento filosófico sobre os valores que a moral diz que é certa ou errada. A ética pergunta: por que algo é certo ou errado? A moral cristã, por exemplo, considera o aborto uma atitude errada. A ética não vai considerar o aborto nem certo nem errado. Em princípio, ela vai pensar sobre o aborto em todas as variantes que envolvem esse tema. A ética como reflexão moral começou na Grécia Antiga, com o filósofo Sócrates. Antes dele, os filósofos não discutiam sobre usos e costumes, sobre a vida cotidiana do povo, mas é em Aristóteles que a ética reflexiva é sistematizada. O que eu quis dizer aqui? Que esse estudo, esse pensamento, essa discussão sobre os costumes das pessoas, se aquilo é certo ou errado, por que certas ações de alguns povos, certas culturas, costumes que eles têm, se aquilo é certo ou errado, tudo isso só passou a ser pensado para se chegar a uma verdade após Sócrates. Antes de Sócrates, que são chamados de pré-socráticos, eles não tinham
essa vontade, vamos dizer assim, eles não buscavam esse tipo de pensamento humanista voltado ao homem. A parte dos filósofos pré-socráticos eram mais voltados a como a Terra foi feita, de onde ela surgiu, o universo, era mais a questão cosmológica. Eu tenho aqui um outro comentário sobre essa parte filosófica que eu quero acrescentar para vocês. Para o grego, a ética sempre vai estar relacionada com a política. Eles acreditavam que para ter cidadãos bons e justos era necessário um sistema político bom e justo. Uma coisa iria levar à outra. A ética, como reflexão, começa com Sócrates, como falei, passa por Platão e é sistematizada em Aristóteles. E aí nós entramos na ética da Idade Média ou período medieval. Olha como as coisas mudam. No período medieval acontece uma mudança significativa. Agora existe a separação da ética com a política. Lembra que no princípio os filósofos diziam que a ética e a política tinham que andar juntos, porque a política também tinha que ser boa e justa. Eu vou até pegar aqui as palavras certinhas como eles colocaram. Isso mesmo, a política tinha que ser boa e justa, assim como a ética. Uma coisa levaria à outra. Mas na ética medieval, nesse período, houve uma separação. A ética está relacionada neste período à divindade. A ética agora é Deus. Ética não é aquele que se posiciona na praça de discurso, não é o cidadão ético, aquele que enfrenta os dilemas da cidade, mas é aquele que se relaciona com Deus. Esse indivíduo é que é chamado de ético. Acontece então a separação da ética da cidade para relacioná-la com Deus, a ética de Deus, ou seja, o indivíduo que discursava, o indivíduo que procurava resolver as questões da cidade, este indivíduo não era chamado de ético, ele estava separado, havia a ética da cidade, enquanto que aqueles indivíduos que tinham relacionamento com Deus, eles possuíam a ética de Deus. Os filósofos cristãos que se destacam neste período foram Santo Agostinho, através da patrística, que vai do século V até o século VIII, e a palavra patrística vem de padre, pater, que é pai, que significa líderes da igreja. Sua teologia incluíam as obras de Platão, pois acreditava que seus pensamentos foram inspirados por Deus. Ele procurava fazer um paralelo entre razão e fé. Nesse período, todo o pensamento filosófico deveria estar subjugado aos ideais cristãos. Vocês vão ver daqui a pouco, lembra que eu falei no início, que a base da nossa ética cristã, nós vamos falar ainda que a base da nossa ética cristã é a palavra de Deus, é a Bíblia, e que eu vou entrar um pouquinho sobre a ética moderna, a ética do período medieval, mas que a nossa ética, a ética que nós iremos estudar é a ética cristã. Você vai ver que ela é um pouco diferente dessa daqui. Pode até parecer, você vendo eu ler e falar sobre a ética medieval, que a ética era Deus, que o homem ético era o homem que tinha um relacionamento com Deus, e você vai dizer, então essa é a ética cristã. Não é. Você vai ver que, de acordo com o que eu for explicando o que é ética cristã de verdade, você vai ver que a ética medieval, ela podia até usar o nome de cristã, mas ela não era cristã. Agostinho adaptou a teoria das ideias de Platão e deu origem ao seu livro Cidade de Deus. E Santo Agostinho é o nosso segundo filósofo da época medieval. São Tomás de Aquino, Santo Agostinho foi o primeiro, São Tomás de Aquino foi o segundo, através da escolástica, do século VI até o século XV. Esse período foi marcado pelo forte desenvolvimento acadêmico, por isso o nome escolástica, que vem de escolásticos, pertencente à escola. Os escritos dessa época tinham como base os ensinos de Aristóteles.
Seu principal representante foi São Tomás de Aquino. Ele acreditava que a filosofia poderia auxiliar no entendimento da teologia, e sua principal obra se chama Suma Teológica, onde ele estabelece 5 princípios sobre a existência de Deus. Essa separação da ética com a política vai ecoar até o período chamado modernidade. Uma coisa interessante também de de São Tomás de Aquino, era a mesma questão também que Santo Agostinho havia também falado, essa questão de separar, não é bem separar, é conciliar, na verdade, porque são coisas que aparentemente são separadas, a razão da fé. Então, eles procuravam, através dos filósofos, conciliar a razão com a fé. Agora vamos para o período da modernidade. Um filósofo político italiano se destaca nesse período e também está aí na apostila de vocês. O nome dele era Nicolau Maquiavel. Com Maquiavel acontece uma ruptura radical entre ética e política. Ele vai dizer que um príncipe virtuoso, e aqui príncipe está se referindo justamente a um político, seria alguém que é o principal. Acontecia isso também nas sinagogas judaicas. O principal da sinagoga também era chamado de príncipe. Não é um príncipe bom e justo, mas um príncipe que se mantém no poder. Então, era isso que o Maquiavel ele ensinava, que para ser um príncipe ou um político, um governante virtuoso, ele não precisava ser nem bom e nem justo, bastava ele se manter no poder. Virtude é um conceito ético ligado à moral. Então, por isso que o Maquiavel ele desvirtua essa questão da virtude do político. Então, um príncipe, um político virtuoso, para que isso? Se a virtude está ligada, se a virtude é um conceito ético e está ligado à moral. Então, ali o Maquiavel, ele desliga realmente, acontece essa ruptura realmente entre a política e a ética. Apesar de Maquiavel ser importante para o pensamento político moderno, nenhum debate ficou mais evidente ou mais clássico do que o debate entre o utilitarismo e o deontologismo, então, ou deontologistas. Daqui a pouquinho eu vou voltar aqui. Uma coisa interessante com relação a Maquiavel é que algumas pessoas acabaram pegando ali, né, o seu nome para fazer um tipo de... Existe uma certa frase, quando alguém está tramando algo, né, quando ela está maquinando alguma coisa que vai lhe trazer um benefício e onde ela não se importa se vai ser prejudicial para alguém, e aí as pessoas dizem assim que algo foi tramado de forma maquiavélica. Então, essa palavra vem justamente de Nicolau Maquiavel. Antes da gente entrar naquela parte daqueles 2 tipos de ética, a ética utilitarista e a deontologista, nós vamos falar sobre os tipos de ética. E eu vou falar algumas e vou fechar nestas 2 últimas, para poder trazer para vocês 2 dilemas muito importantes. Eu vou colocar aí no grupo 2 vídeos também contando sobre os 2 dilemas, que é muito interessante, mas vou contar aqui para ver como é que vocês resolveriam esse dilema. Já dizendo de antemão que dilema é uma palavra que significa uma situação onde qualquer decisão que se tome não será fácil, será uma decisão assim que vai ter um resultado ruim. Não importa que decisão você tome, o resultado não vai ser bom. Então, por isso que se chama dilema. Começando aqui, antigamente pensava-se que era possível pronunciar-se sobre um determinado assunto de forma inteiramente objetiva, isto é, isenta de qualquer preconcepção ou preconceitos. Se achava que você poderia dar uma opinião sobre algo de forma objetiva, sem colocar os meus preconceitos ou os meus conceitos. Mas aí onde está, descobriu-se que não. Em tudo que nós opinamos está ali incluído
aquilo que eu aprendi. Hoje sabe-se que nem mesmo na área das chamadas ciências exatas é possível fazer pesquisas sem sermos influenciados por aquilo que nós acreditamos. Ao elegermos uma determinada solução em detrimento de outra, o fazemos baseados em um padrão ou um conjunto de valores dos quais acreditamos que seja certo ou errado. Então, eu não consigo ser objetivo em nenhuma resposta, nenhuma resolução de problema, porque dentro de mim já existe um padrão, um conceito ético, moral, do que é certo e errado, e é em cima deles que eu vou tomar a minha decisão. É isso que chamamos de ética, o conjunto de valores ou padrão pelo qual uma pessoa entende o que é certo ou o que é errado, e então toma a sua decisão. A primeira ética que nós vamos falar agora se chama ética humanista e ela toma como seu princípio o axioma de Protágoras. Sabe qual é o axioma de Protágoras? O homem é a medida de todas as coisas. Axioma é uma máxima, ou seja, uma lógica, uma sentença. E na matemática, essa máxima também é chamada de hipótese. Protágoras foi um filósofo grego de 480 a.C. a 410 a.C. e ele era um sofista e dizia: se o homem é a medida de todas as coisas, então coisa alguma pode ser medida para os homens, ou seja, as leis, as regras, a cultura, o que vale para um não deve valer necessariamente para o outro. Olha só como esse tipo de ética é bem familiar, não é? O homem é a medida de todas as coisas. Então, seria algo relativo. Nem todos os homens têm a mesma medida, o mesmo tamanho. Então, a ética, a moral, o padrão, a regra, a lei não valeria para todos os homens. Ia depender de cada situação. E aí nós vamos para a ética hedonista. Ensina que o certo é aquilo que é agradável. Frequentemente somos motivados em nossas decisões pela busca secreta do prazer. O individualismo e o materialismo modernos são formas atuais do hedonismo, que é quando o indivíduo é dirigido em suas decisões apenas para aquilo que lhe fizer bem, que lhe trouxer prazer. Se eu não ficar feliz, então eu digo não. Se eu ficar feliz, se eu sentir prazer e alegria, eu digo sim. Mesmo que diante da lei, diante da sociedade, aquela ação seja errada, para ela, se aquilo lhe traz alegria e prazer, ela não tem como errado. Então, essa é a ética hedonista. E a ética agora existencialista defende que o certo e errado são relativos às perspectivas do indivíduo e que não existem valores morais ou espirituais absolutos. Seu princípio orientador é que o certo é ter experiência, é agir. Errado é vegetar, ficar inerte. O existencialismo é o sistema ético dominante em nossa sociedade moderna e que tende a validar eticamente atitudes tomadas com base na experiência do indivíduo. Então, essa ética existencialista, ela diz assim, você precisa agir. Isso é que é o certo, não importa quais serão as consequências. Você só não pode ficar inerte, parado, sem tomar nenhuma atitude. Mas quando você agir, mesmo independente das consequências, pelo menos você agiu. Então, para esse tipo de ética, essa é a coisa certa a fazer. E agora nós vamos falar sobre a ética naturalista. Toma como base o processo e as leis da natureza. O certo é o natural. A natureza nos dá o padrão a ser seguido. A natureza, numa primeira observação, ensina que somente os mais
aptos sobrevivem e que os fracos, doentes, velhos e debilitados tendem a cair e desaparecer à medida em que a natureza evolui. Logo, tudo que contribuir para a seleção do mais forte e a sobrevivência do mais apto é certo. Numa sociedade dominada pela teoria evolucionista, não foi difícil para esse tipo de ética encontrar lugar. Cresce a aceitação pública ao aborto, em caso do feto deficiente, e da eutanásia, eliminando doentes, velhos e inválidos. Olha como uma simples ética, entre aspas, chamada ética naturalista, ela pode levar a consequências gravíssimas, como o aborto de uma criança que está ali, foi detectada uma má formação, e também da interrupção da vida de pessoas velhas, inválidas, e fazendo com que de algo que parece ser a ordem natural das coisas, você não vê naturalidade em nada disso, você vê a interferência do homem, tendo como desculpa que a natureza ensinou que devia ser feito, que era eliminar os fracos, os defeituosos. E isso, meus irmãos, nós vamos ver em breve na ética cristã, que é muito, muito grave. E vamos falar também um pouco mais na frente sobre a bioética, onde nós vamos trazer alguns temas que eu quero muito que vocês pesquisem, aproveitem aí que vocês têm internet, que vocês têm esses canais maravilhosos, tecnológicos, que você possa estar pesquisando sobre alguns temas e vendo o que existe hoje em dia, qual é a realidade da nossa ciência moderna, que muitas vezes com a desculpa de encontrar cura, na verdade, só se está tendo encontros com a morte. Continuando, lembra que nós falamos sobre os dois últimos tipos de ética das quais nós iríamos discutir? E então eu iria apresentar a vocês o dilema? Muito bem. A primeira ética é chamada de ética utilitarista. Os defensores dessa ética criaram um conceito chamado cálculo utilitário. Exemplo: matar é errado? Para os utilitaristas, você não precisa responder de imediato. Você precisa fazer um cálculo. Matar só será errado ou certo dependendo das consequências. Imagine que você está em uma escola e entra um terrorista querendo matar os alunos. Se você pegar um objeto e atacar o terrorista matando-o, essa ação de matar não será considerada moralmente errada, porque a consequência dela foi um bem maior. Uma só pessoa morreu para salvar a vida de várias outras. Essa é a ética utilitarista. Para os utilitaristas, uma ação não pode ser julgada, certa ou errada, pela ação em si mesma, mas pelas consequências da mesma. Esse tipo de pensamento é utilizado até hoje, mesmo que a gente não saiba. Mas ela tem o seu oposto. Qual é o oposto da ética utilitarista? A ética deontológica. Essa palavra essa palavra onto significa em si mesmo. Então, deontológica é o estudo do ser em si mesmo. Tanto que nós vamos ter a matéria teontologia. Então, esse onto no caso da teontologia, é o estudo do ser de Deus, do ser em si mesmo. Então, estudo do ser em si mesmo. Deontológico, estudo do ser em si mesmo, ou universalistas, é outro nome dado a essa ética, diz que uma ação ética não vai ser certa ou errada em função da sua consequência. O certo é certo em si mesmo, ou seja, matar sempre vai ser errado, independente das consequências.
O cálculo pode ser corrompido, pois nunca será fácil saber se a pessoa está fazendo em prol de um bem comum, né, ou um bem maior, ou para benefício próprio. Sendo assim, o cálculo não funciona. Para ser uma ética universal, que vai valer para todo mundo, para todos no mundo, ela tem que ser firme, forte e válida. A ação tem que ser boa em si mesmo. É necessário fazer o certo e correto, independente do que vai acontecer. É fazer o correto porque é correto, não para ser feliz, não para que eu tenha algum prêmio, não para que eu seja beneficiado de alguma forma. Agora sim, vamos para o nosso dilema. Isso! O nosso dilema tem que ser resolvido e eu vou precisar aí da ajuda de vocês. Todo mundo nasce com um senso ético, ou seja, sabendo diferenciar o certo e o errado. Primeiro dilema. Vou falar de forma bem rápida, que nosso tempo já está chegando ao fim, e eu vou colocar os dilemas também aí no grupo, mas eu quero que vocês peguem esse pedacinho aqui que é muito importante. Você está em frente a um trilho de trem e vê 5 pessoas amarradas nele. Bem ao longe está vindo o trem desgovernado, ou seja, ele não pode parar. Porém, você viu que nesse trilho tem uma parte que divide as linhas em duas, mas no outro caminho tem uma pessoa amarrada. De um lado tem 5 amarrados e do outro tem apenas uma. O trem vai matar as 5 pessoas se nada for feito. Não vai dar tempo de correr e desamarrar as pessoas. A única opção é puxar a alavanca que está ao seu lado. Se você puxar, o trem vai desviar e ir para a linha que tem apenas uma pessoa amarrada. Ela irá morrer, mas a consequência será salvar a vida de 5 pessoas. Nós estamos aqui dentro de uma ética utilitarista, um dilema, né, da ética utilitarista. Eis, portanto, o seu dilema. Você não faz nada e o trem mata as 5 pessoas, ou você puxa a alavanca e apenas uma pessoa morre no lugar de 5. O que você faria? Vamos para o segundo dilema? Agora, você está em cima de uma ponte e embaixo da ponte passa um trilho de trem. De novo, bem ao longe, está vindo um trem desgovernado. Se nada for feito, ele vai passar embaixo da ponte onde você está e vai matar 5 pessoas que estão amarradas no trilho. De novo, não vai dar tempo você correr para desamarrar as pessoas. Mas do seu lado da ponte tem um homem bem grande, sabe assim, bem gordo. E a ponte não tem proteção. O homem está curioso para ver o que vai acontecer e seu corpo está meio para fora da ponte. Se você der um empurrãozinho nele, ele vai cair bem em cima do trilho e o trem vai atropelar o homem gordo e grande, mas como consequência, o trem vai parar antes de atingir as 5 pessoas amarradas. Eis o seu dilema. Você não faz nada e as 5 pessoas morrem, ou você empurra o grandão, ele morre, mas você salvou 5 pessoas. O que você faria? Vamos para a explicação do dilema? Esse dilema já foi aplicado em centenas e milhares de pessoas por cientistas, antropólogos, psicólogos e até em estudantes de direito. Recentemente, pela neurociência, que é a ciência que estuda o comportamento do cérebro, o que aconteceu com o cérebro quando você decidiu puxar a alavanca, mas não decidiu empurrar o grandão. Então, esse mesmo dilema foi aplicado hoje pela neurociência, que estuda o comportamento do cérebro. E eles perceberam que houve uma mudança no cérebro quando você decide puxar a alavanca e não decide empurrar o grandão.
Do ponto de vista lógico e racional, se nós fôssemos um robô com uma programação que diz salve o máximo de pessoas possível, nós provavelmente puxaríamos a alavanca e empurraríamos o grandão. Porque para um robô tudo é matemático e cálculo. No entanto, o comportamento humano não olha para os seres humanos como números. Quando a decisão é para empurrar o grandão, nosso cérebro ativa estruturas que carregam as nossas decisões com emoção. Há mais emoção envolvida em empurrar alguém, outro ser humano, do que em puxar uma alavanca. A conclusão aqui do dilema diz o seguinte, que na maioria das vezes em que esse teste foi feito, as pessoas puxariam a alavanca. Eu não sei qual foi a sua resposta aí, qualquer coisa depois você coloca aí nos comentários para a gente saber quem puxaria a alavanca. E o estudo comprovou que a maioria das pessoas puxavam as alavancas. Porém, quando chegou no momento de empurrar o grandão, o número caiu muito, porque envolve emoção quando se trata de um outro ser humano. E aí nós vamos piorar um pouquinho esse dilema. Nessa mesma história que a gente vai voltar, diz que a situação ainda é a mesma, o trem está vindo, está desgovernado, tem ali, as 5 pessoas amarradas no trilho. A diferença é que agora estas pessoas fazem parte da sua família. É sua esposa, é seu esposo, é um filho, uma filha, um irmão, é um pai ou uma mãe. Ou seja, as pessoas amarradas são pessoas amadas da sua vida. Eis o seu dilema. Você não faz nada e as pessoas amadas da sua vida vão morrer, ou você empurra o grandão e salva seus entes queridos, mas um outro ser humano morre. O que você faria? Se fosse as pessoas que estivessem amarradas ali, fossem familiares seus. Houve uma mudança emocional na tomada de decisão, não houve? Primeiro, puxar a alavanca. A maioria puxaria, porque não envolveu contato humano. Na segunda, empurrar o grandão, houve uma diminuição, porque houve o contato humano. A pessoa, o ser humano, envolveu a emoção e ele não teria coragem de empurrar um outro ser humano, mesmo que fosse para salvar 5. E aí, quando entra a parte familiar, a mudança emocional é incrível. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. A gente vai encerrar aqui com os dilemas. Vou colocar novamente aí no grupo esses dilemas para você assistir, meditar, pensar. E veja que na ética utilitarista não tem problema você empurrar, você puxar a alavanca, contanto que salve o maior número de pessoas. Mas na ética deontológica, deixa eu voltar aqui para ver se eu estou falando certinho. Na ética deontológica, o certo é o certo em si mesmo e o errado é errado em si mesmo, não importa quais sejam as consequências. Porém, com estes dilemas no estudo do cérebro humano, se percebe o envolvimento emocional que não tem como ser separado. Que Deus abençoe você, que você possa ter gostado. Se você gostou, dê um like aí, por favor. Não esquece de compartilhar, de colocar um comentário, uma pergunta. De repente até responder o dilema, o que você faria, vai nos ajudar também para que o nosso programa, para que nosso vídeo se espalhe para mais pessoas. E você que é meu aluno, não deixe de se inscrever e dar um like para que a gente possa espalhar a palavra de Deus para muitos mais lugares, para muito mais pessoas. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.